Graças e paz, queridos. Amém. Está acordado, irmão? Coisa boa, fique em pé mais uma vez, por favor. Disseram que eu tenho 5 minutos de bônus na minha palavra com você, e eu vou usar os 5 minutos porque você comeu demais. Eu estava vendo você. Então assim, vira lá para o lado de lá, ó. Todo mundo virado para lá. Isso. Pede licença aí quem está na sua frente, ok? Ou não, calma. Nossa, que povo apressado. É aqui, ó, martelinho, vai. Isso, vai, irmão. Isso. Isso, irmão. Ô, irmão, você tá muito quieto, falando alguma coisa. Isso, vai falando aí alguma coisa, abençoando o irmão da frente. Isso. Vira de novo, martelinho, vira. Vai falando, irmão, vai dizendo. Sai dele, isso, vai falando, sai dele. Toda preguiça, todo sono, toda prostração, sai agora em nome, vai, isso, irmão, vai. Vira. Vai tocando piano agora, vai, toca piano. Não, piano, irmão. Tem gente que está na percussão, é piano, isso. Piano, isso, toca piano. Isso, irmão. Isso. Virou, piano. Vamos, irmão. Dó maior, vai. Isso, ó. Ó o Espírito já tocando em alguém aí, ó, vai. Isso, agora vira, cosquinha. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é muito bom poder estarmos aqui. Que privilégio chegarmos aqui na Pibara e podermos perceber o quanto a Tua mão tem sido generosa com esta igreja. Nós te agradecemos por toda a dedicação dos nossos irmãos aqui na Pibara, preparando todo esse ambiente para nos receberem. E nós imploramos, mantenha o céu aberto sobre nós durante esses dias, para que possamos voltar para o nosso dia a dia, para a nossa comunidade, levando na nossa bagagem tudo quanto o Senhor tem interesse para nos entregar. Receba a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Pode colocar na tela, por favor. Eu quero agradecer mais uma vez o privilégio de poder estar aqui, poder reencontrar pessoas tão queridas para mim. Vir aqui no Salto, ano após ano, renova a minha motivação, me encoraja a permanecer. Rever amigos preciosos, o Júnior, por exemplo, com toda a sua equipe, Júnior e Claudinha, amigos que de alguma forma têm sido assim, inspiradores no reino. Conhecer pessoas novas, ser abençoado aqui pela palavra da manhã, né? Nosso irmão Misael, ali um bate-papo fantástico na hora do almoço com o pastor Carlos, pastor Paulo, lá de Minas Gerais. E que coisa boa a gente poder, nessa tarde, ter um tempo para compartilhar um pouquinho sobre cuidando da mente e cuidando do coração. Eu quero, nesse primeiro momento, falar com você mais especificamente sobre esse cuidado com o coração, e eu vou me utilizar de apenas um verso da Bíblia, é exatamente Provérbios capítulo 4, ou Provérbios 4, verso 23, vou projetar aqui para facilitar o manuseio, vou projetar aqui duas versões que eu separei, ok? A primeira é a que a gente muito utiliza lá na nossa comunidade, que é a Nova Versão Internacional, e a Bíblia ela diz assim: de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração. Tá acordado, irmão? Me ajuda aí. Tá tudo bem mesmo? Posso prosseguir? Ou vocês querem um tempinho para dormir um pouquinho? Não, de boa? Então a Bíblia diz assim: de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. Eu separei essa outra versão, a nova tradução na linguagem de hoje, em que de uma forma mais direta diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu fiz questão de destacar essas duas versões, porque há uma insistência em nós mesmos de considerarmos a expressão coração na Bíblia como sendo esse órgão que fica bombando sangue para dentro dos nossos órgãos ou fazendo circular no corpo.
quando na verdade essa outra tradução nos ajuda a ter uma visão mais amplificada, maximizar o nosso entendimento. De tudo que você deve guardar, guarde muito a forma como você pensa. Por quê? Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, do seu coração, como diz uma tradução mais rebuscada, procedem as saídas da vida. Sabe, gente, eu tenho aprendido que a cada dia que se passa se torna mais comum. Se torna mais comum, é mais natural convivermos com pessoas em nossas comunidades, pessoas que de alguma forma afirmaram ter recebido a vida de Jesus. A cada dia que passa, parece que se torna mais comum convivermos em nossa comunidade espiritual, comunidade de fé, com pessoas que afirmam ter recebido Jesus, ter a vida transformada pela presença de Jesus, mas pessoas que continuam sendo pessoas emocionalmente doentias, pessoas que são desequilibradas em suas emoções, pessoas que apresentam uma certa instabilidade nos seus sentimentos. Sabe, eu penso que não seja tão simples, não é tão comum para nós, e eu glorifiquei a Deus quando eu vi o tema, cuidando do coração e a mente do líder. Eu penso que não é tão comum, não é tão natural para nós olharmos para dentro do nosso próprio coração e fazermos exatamente o que o texto bíblico está nos orientando. O Salomão diz, tome muito cuidado. Na verdade, ele faz um destaque de tudo que você deve guardar ou se preocupar. Preocupe-se em cuidar bem da sua mente. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é subproduto dos seus pensamentos. Isso é muito próprio quando o assunto é igreja. Por quê? Porque o jeito de pensar igreja nos faz o jeito de reproduzir a igreja. E o Salomão está dizendo, tome muito cuidado com o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O problema é que nós estamos muito preocupados em examinar aquilo que julgamos afetar a nossa imagem com o outro. Nós estamos muito preocupados, e isso de forma assim bem feérica ou bem intensa nos dias de hoje, por conta desse advento midiático. Nós estamos muito preocupados em, de alguma forma, cuidar, blindar a imagem do eu, que de alguma forma vai afetar o outro, mas eu tenho percebido que esta mesma preocupação, ela não se apresenta de forma tão veemente, de forma tão intencional, quando se trata de vasculharmos sentimentos que habitam no nosso interior. Você ainda está aqui comigo ou já foi, irmão? Ok, existiu um secretário-geral das Nações Unidas, e esse falecido secretário-geral das Nações Unidas, ele tem uma frase interessante. Ele diz assim, nos tornamos competentes em explorar, nos tornamos competentes em explorar o universo, mas não desenvolvemos habilidades semelhantes quando o assunto é a exploração do nosso universo interior. E é verdade. Nós nos tornamos competentes em explorar aquilo que está fora, mas não somos tão competentes quando o assunto é olharmos para nós mesmos, vasculharmos as intenções, sabe, pesarmos as motivações que trazemos conosco. E talvez uma pergunta que cabe nesse momento é, por que será que somos tão incapazes de examinar o nosso coração? Por que será que somos, de alguma forma, tão incapazes de mensurar a motivação que trazemos conosco no dia a dia? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que isso não é novo. Na verdade, a incapacidade de explorar o nosso coração, a incapacidade de pesar corretamente os nossos sentimentos, e isso vem desde Adão e Eva. Assim como Adão e Eva se comportaram no jardim do Éden ou no Éden, me parece que nós também, nós nos comportamos. Nós preferimos nos esconder de verdade, nós preferimos proteger a nós mesmos, nós preferimos manter a vergonha coberta, nós preferimos estar no esconderijo para não sermos descobertos. Por quê?
Porque para nós ter a nossa nudez revelada, para nós ter a nossa fragilidade comunicada, para nós apresentar de certa forma essa vulnerabilidade, apresentar a nossa vergonha, isso para nós é sinônimo de fracasso, e é por isso que tem muito pastor sofrendo, pastores sofrendo porque acreditam numa imagem utópica que foi construída a seu respeito. Eu gosto muito daquela frase, quando o escritor americano afirma que nós não somos quem pensamos que somos, nós nunca seremos o que os outros dizem que somos, porque nós permaneceremos sendo quem Deus diz que nós temos possibilidade, através da presença do Espírito em nós, de nos tornarmos. Não entendeu nada, né? Seu HD ainda está processando? Vou repetir. Nós não somos quem pensamos ser, e é verdade. Nós não somos nem mesmo que os outros de alguma forma nos estigmatizam, e é verdade. Nós sempre seremos quem, pelo poder do Espírito Santo que está em nós, alcançamos possibilidade de nos tornar. Talvez seja isso que aconteceu naquele pátio, quando Pedro, após negar Jesus por algumas vezes, o galo canta e ele percebe Jesus olhando para ele, e a Bíblia diz em Lucas 22, versículo 60, que quando Pedro percebeu Jesus olhando, Pedro chorou amargamente. Sabe por quê? Porque aquele olhar de Jesus não foi um mero olhar, não foi um olhar contemplativo e muito menos compassivo, mas foi o olhar investigativo, dizendo para Pedro que Pedro não tinha ouvido em qualquer lugar. O olhar de Jesus disse: Pedro, você não é quem você pensa que é. Minutos atrás você disse que daria a vida por mim. Alguns minutos passaram e você já me negou algumas vezes. Pedro, você não é quem você pensa que é. A pergunta é: por que será que nós somos tão fracassados quando o assunto é cuidarmos do nosso interior? Sabe, gente, eu penso que desde o começo dos tempos esse tem sido o nosso grande problema. Esse tem sido o grande problema da humanidade. Embora saibamos que a verdade nos liberta e de fato liberta, o medo de nos apresentarmos descobertos diante de Deus, isso de alguma forma nos apavora, quando deveria nos quebrantar. Existe um texto, pastor Luciano, que eu quando lia, eu ficava em crise até ler o Novo Testamento, a interpretação que Paulo deu. Porque lá em Êxodo a Bíblia diz que Moisés, quando desceu do monte, ele cobriu a face com um véu. E eu sempre que li aquele texto, eu interpretava assim: nossa, Moisés se preocupava mesmo com o povo, né? Porque cobriu a face com um véu. Por quê? Ele tinha visto a glória de Deus, e agora ele preocupado com o povo, ele cobriu, porque senão o povo poderia ser fulminado. Essa era a minha interpretação, até que eu li a interpretação que Paulo deu. E Paulo diz na sua carta aos Coríntios que Moisés cobriu a face com véu para que o povo não percebesse que a glória de Deus estava se esvanecendo nele. E essa tem sido a nossa tentação ao longo dos anos, cobrir a face com véu. Por quê? Porque nós só cuidamos da parte do eu que nós julgamos afetar o outro. A parte do eu que vai revelar quem verdadeiramente nós somos, nós não revelamos, nós guardamos. E o problema de guardar e não lidar corretamente com ela, é que quando as luzes se apagam e nos encontramos conosco, é essa parte não revelada que de fato evidencia quem nós somos. Sabe, gente, nós precisamos dessa capacidade. Porque a incapacidade de ajustarmos o nosso coração vai provocar sofrimento, e provoca mesmo. Nós sofremos e sofremos porque nós nos esforçamos por alimentar uma imagem irreal. Nós sofremos porque nós nos esforçamos para alimentar uma imagem que foi construída. E Deus muitas vezes usa a dor desses sofrimentos ou destes sofrimentos para nos fazer mudar. Certa vez eu li uma frase, eu trago para você, e eu penso que se falou acertadamente essa frase.
Um sábio contemporâneo disse que nós mudamos o comportamento quando a dor de permanecer igual passa a ser maior do que a dor da mudança. Um escritor certa vez disse que mudar dói, e dói mesmo, causa desconforto. Mas esse escritor disse que permanecer do jeito que está é fatal, e é verdade. A mudança é necessária, a mudança é positiva, a mudança é saudável. Mudamos o nosso comportamento quando a dor de permanecer igual passa a ser maior do que a dor da mudança, ou seja, nós só decidimos mudar quando a dor de esconder quem somos nos machuca mais do que a dor de ter as nossas fraquezas e vulnerabilidades reveladas. Nesse texto bíblico que eu li com você, Salomão, com toda a sua sabedoria, está nos orientando a cuidar bem do coração. E sabe, gente, Salomão diz que acima de qualquer coisa, os pensamentos devem ser muito bem guardados, porque a nossa vida depende deles. Eu quero apresentar apenas em 1 minuto, antes que o perturbador de Israel se sente ali e comece a tocar uma música. Porque vocês sabem, ele vem, de onde a gente não sabe, mas vem. Ele aparece e toca uma música gostosa de ouvir, porque sempre é assim. Então, antes que ele se apresente, e por revelação eu estou percebendo que ele usa óculos. Ele vai chegar, Júnior. Eu quero deixar apenas uma lição que eu aprendi e trago para cá. Na minha opinião, cuidar do coração nos dará o privilégio de adquirirmos consciência de quem somos e termos certeza do que temos que fazer. Se nós cuidarmos do coração, fazermos o que Salomão está orientando, nós teremos consciência de quem somos e também teremos consciência do que fazemos. Ou seja, nós não ficaremos confusos acerca de nós mesmos. Nós não ficaremos confusos acerca da missão que temos. E pessoal, olha para cá, por favor. Ter consciência de quem eu sou e ter convicção do que eu faço me liberta dessa pressão provocada pelas expectativas que os outros fazem sobre mim. Tem crente aqui, louvado seja Deus por isso. Eu estava orando e eu tinha certeza que ia aparecer um remanescente de Israel aqui, irmão. Nós, pastores, nós somos todos os dias tentados a entrarmos no ciclo da performance, para atender às expectativas do bom cliente. Alguns, inclusive, se submetem a uma heresia ou a um discurso, uma narrativa possessiva de que nós somos pagos e recebemos exatamente para fazer o que fazemos. Uma vez falaram isso para mim, e falaram mesmo. Não é ele, obrigado. Falaram, a gente precisa ter consciência. Quem a gente é? A gente faz o que a gente faz por que motivo? Vocês já viram vascaíno servindo flamenguista? Só na Pibara. Quem é o anjo? Flamenguista, né, irmão? Viu como acorda um auditório? Por que nós devemos cuidar do coração? Porque nós temos uma identidade e nós temos uma missão para cumprir. E a confusão da mente pode fazer com que a gente entre em crise, tanto de identidade quanto de vocação. Se eu cuido do meu coração, eu encontro em Deus a possibilidade de saber quem eu sou e a clareza de ter certeza do que eu tenho que realizar. Cuidar do meu coração me liberta dessa pressão provocada pela expectativa que os outros fazem sobre a minha vida.
E eu digo com sinceridade, ao longo da minha jornada pastoral, eu tenho percebido que nós estamos mais preocupados com o que as outras pessoas pensam ao nosso respeito, do que propriamente dito preocupados em lutar com os nossos sentimentos e motivações para termos o nosso coração inclinado para a direção correta. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai perceber que a questão sempre foi o coração. A diferença entre Abel e Caim não foi a oferta, foi o coração. A propósito, Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos, diz: quando você entregar a oferta, ou quando você for entregar a oferta, se você se lembrar que existe algo para ser resolvido, deixe a oferta sobre o altar, resolva a pendência e depois volte e complete a sua oferta. Porque na proposta divina, o coração sempre vem antes de qualquer oferta. O ofertante vale mais. Num tempo em que as ofertas são supervalorizadas, é bom a gente voltar um pouco e ter certeza de que na perspectiva divina, a oferta não tem maior peso do que o ofertante, porque antes de Deus ter interesse em receber o que está nas suas mãos, Deus deseja ter o seu coração. Sabe, nós não conseguimos lutar. Na verdade, nós estamos ocupados em satisfazer apenas as expectativas que os outros têm. E porque nós estamos tão obcecados em suprir ou atender essas expectativas, não nos sobra tempo suficiente para refletirmos sobre o que está acontecendo dentro de nós ou ao nosso redor. Sabe, gente, um púlpito adoecido adoece pessoas, e é verdade. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Nós precisamos ter clareza do que nós fazemos. E isso só será possível se tivermos coragem de olharmos para dentro de nós mesmos e com coragem vasculharmos os sentimentos e motivações que habitam no nosso interior. Eu quero citar um exemplo bíblico para terminar. E eu cito o exemplo de João capítulo 10, o encontro de Jesus com aquela mulher, no poço de Jacó, meio-dia. A mulher samaritana. A Bíblia diz que quando Jesus se encontra com aquela mulher, preste muita atenção nisso. Jesus confronta diretamente aquela mulher. Jesus, como dizem os jovens lá em Campos, Jesus vai no papo reto. Jesus não triangula. Jesus diretamente confronta aquela mulher, perguntando-lhe justamente o que estava acontecendo. Jesus lança a pergunta. Por exemplo, Jesus diz: por que você está no poço ao meio-dia? É como se Jesus estivesse perguntando: por que você tem vergonha? Por que você está mudando de marido, de um marido para o outro, a todo momento? Olha para cá, por favor. As perguntas que Jesus fez naquele momento, as perguntas de Jesus trouxeram para aquela mulher samaritana a condição de examinar o seu interior, refletir sobre as motivações do seu coração. As perguntas levantadas por Jesus naquele breve diálogo levaram a mulher samaritana a desenvolver determinados comportamentos. O exame sincero do coração deu àquela mulher a oportunidade de ser liberta da hipocrisia. Cadê seu marido? Não tenho. Falaste bem, porque já tiveste 5. E o homem com quem você está se deitando não é seu marido. Nós estávamos ali no café conversando, e eu dizia para o irmão Misael, eu dizia para ele: é impressionante a capacidade de Jesus, de nos fazer ter essa coragem de olhar, porque quando a mulher volta para a cidade, ela não volta dizendo: olha, venham ver um homem que operou um milagre, não, ela diz: venham conhecer alguém que disse tudo quanto eu tenho feito e tenho sido. As palavras de Jesus nos devolvem identidade, senso de propósito. Sabe, gente, o exame do nosso coração nos livra da hipocrisia.
Diz a Bíblia que certa vez Jesus corrigiu os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os mestres da lei, porque esses homens, eles se exaltavam pelos comportamentos exteriores que tinham, mas os comportamentos que eles tinham eram completamente diferentes da verdadeira motivação que habitava no seu interior. Na verdade, foi por esse motivo que Jesus, dirigindo-se aos fariseus, Jesus comparou os fariseus aos hipócritas. Jesus disse que eles pareciam-se com sepulcros caiados, ou seja, excelente aparência exterior, marcada por grande podridão interior. Que coisa boa a gente poder estar reunido aqui nesses dias, para sairmos daqui com o coração e a mente não apenas tratados, mas de forma saudável. Sabe, gente, a igreja que você lidera, o povo sobre o qual você exerce influência, ele está esperando que você volte, mas não volte com um véu no rosto, tentando impedi-los de perceber que alguma coisa se perdeu. Ninguém gosta de seguir ou se sente à vontade de seguir um líder que não seja de fato um líder humano, que sente a dor de humano. Essa imagem utópica que é construída, isso não é saudável. Vou contar uma experiência, eu gosto muito de futebol, eu já disse aqui para que time eu torço, e aí, num dia de folga, eu fui jogar bola. Eu vou dizer o nome da irmã, porque ela já morreu, Luciano, e como a gente não fala com morto mesmo, então não tem problema falar. Se você disser que falou com ela, foi com demônio, ela já morreu. Ela não... Irmã Naí, uma irmã zelosa, aquela irmã de oração. 10 e pouca da noite eu volto do futebol, Misael. E aí como é que a gente volta do futebol? O pastor joga bola como, irmão? De terno e gravata? Não. E voltei suado, sem camisa, Júnior, dentro do carro, 10h30 da noite, num dia de folga. O que aquela velhinha estava fazendo uma hora dessa na rua, eu não sei. Quando eu saí do carro, que eu passei no prédio da igreja para pegar um livro que eu tinha esquecido, ela me viu, irmão. Ela deu um grito, pastor! Eu tomei um susto. E eu disse, o que foi, irmã? Ela, o senhor está sem camisa. Eu disse, irmã, eu estava jogando bola, não estava fazendo culto. Ela disse, mas pastor, o senhor está despido. Eu disse, irmã, gente normal joga bola assim. Hoje é minha folga. Sabe o que ela falou para mim? Cuidado, pastor, o diabo não tira folga não. Eu aprendi com um professor que pastor tem que ter duas coisas sempre: dinheiro no bolso para ajudar quem precisa e resposta na ponta da língua para não perder oportunidade. Dinheiro no bolso Deus deu para ele, resposta na ponta da língua Deus deu para mim. Quando ela falou assim, olha, o diabo não tira folga, eu falei, mas quem foi que disse para a irmã que o diabo é o meu modelo a ser seguido? Jesus dormiu, descansou. Ô irmã, vá para casa, porque está tarde, não é hora para a senhora com idade ficar na rua, não. Olha para cá, por favor. Diga-me quem você está escutando e eu direi quem você está se tornando. Cuidado, para que a sua vida não seja apenas um mero espetáculo para uma plateia e uma frustração para quem convive com você nos bastidores. Porque não adianta tentar ser em público o que não conseguimos ser no privado. Já dizia o provérbio malaiano que o que você é fala tão alto que eu já não consigo mais ouvir o que você está dizendo. O Francisco de Assis disse certa vez, pregue, 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 e se algum momento for necessário, use as palavras. Como disse um certo sábio puritano, se Deus nos permitisse ver mais do que 1% dos pecados que carregamos em nós mesmos, cairíamos mortos de tanto desespero. Sabe, gente, olhar para dentro de nós, cuidar da integridade dos nossos sentimentos, cuidar da saúde das nossas motivações é entender que, olha para cá por favor, vibra aí irmão, em nome de Jesus.
cuidar dos nossos sentimentos, cuidar do coração, cuidar da mente. É entender que o Evangelho de Jesus afirma que nós somos mais pecaminosos e imperfeitos do que imaginamos, mas ainda assim continuamos sendo mais aceitos e amados do que esperamos. Aleluia! Você é perfeitamente imperfeito, porque não existe nada mais perfeito do que a sua imperfeição. Mas ainda com todos os defeitos de fábrica que temos, não há buraco fundo que a graça de Jesus não seja suficientemente capaz de nos alcançar e nos transformar. A gente precisa cuidar do coração mesmo. A gente precisa ser normal. A gente precisa ser normal. O exame sincero e correto do nosso coração. Ô irmão, me dá mais um minuto aí. O exame sincero e correto do nosso coração nos tira do esconderijo. O exame sincero do nosso coração nos tira da caverna. A propósito, o exame sincero do nosso coração remove o verniz espiritual que carregamos. Você é amado por Deus não por causa da sua possível perfeição. Você é amado por Deus não por causa do seu possível acerto. Nós somos amados por causa da perfeição de Cristo. Aleluia! E se nós somos amados por causa da perfeição de Cristo, nós não precisamos mais provar. O dia que eu tiver que provar para alguém que eu sou o pastor de alguém, significa que eu nunca fui. Você pode assumir a verdadeira identidade que você tem. Você não precisa estar certo o tempo todo, porque você não estará. É sério, você erra. Eu mais ainda, porque quem fala mais erra mais. Quem mais alto sobe, mais exposto fica. Você pode conviver tranquilamente com a possibilidade de fracassar e continuar sendo você mesmo. Porque a trajetória de um homem não é feita somente de acertos. Até porque não é no alto do monte que a gente cresce. No alto do monte a gente até se distrai com a paisagem. O crescimento vem com o sofrimento do vale. Porque é no sofrimento do vale que a identidade da gente e a identidade verdadeira é revelada. Lembram-se de Marcos 5? De nada adiantou Jairo ser um dos principais da sinagoga quando a sua filha ficou à beira da morte. Mas se a sua filha não estivesse à beira da morte, enquanto o principal da sinagoga jamais iria se aproximar de Jesus. Me parece que tem hora que os sofrimentos são necessários para quebrar em nós a altivez, a prepotência, a vaidade, a arrogância e revelar para nós quem nós verdadeiramente somos. Tem que cuidar do coração, gente. Você pode ser quem você é, porque você não tem mais nada para provar, até porque Deus lhe conhece por completo e lhe conhece mais do que você se conhece. E mesmo conhecendo você de uma forma integral, ainda assim Ele decidiu amar você por completo por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, a minha conclusão é: examine corretamente o seu coração. Porque examinar o seu coração vai gerar autenticidade. E a gente precisa hoje de pessoas autênticas. Liberte-se e aproveite esse momento aqui. Eu amo esse ambiente aqui. Até quando o pastor Luciano não me chamar mais para vir aqui, eu virei, eu já falei isso para ele. E eu venho mesmo. Estou triste porque pela primeira vez em 4 anos, eu não vou ficar até o final.
Mas eu gosto de estar num ambiente como esse, sabe por quê? Porque eu cresço. A troca, o intercâmbio de cultura, eu volto para a minha realidade, levando na minha mochila experiências extraordinárias. Liberte-se dessa imagem reluzente que construíram ao seu respeito. Você não é o cara e você não é a cara. Cuidar do nosso coração vai nos libertar da opressão e da pressão de investirmos tempo e energia para conseguirmos com que os outros gostem de nós ou nos aprovem. Quem vive em função da aprovação dos outros, mais cedo ou mais tarde, irá morrer sem a aprovação dos outros. Por isso, a minha lição final nesse primeiro momento para você é essa. Cuide muito bem do seu coração. Porque olha para cá, por favor. Os slides vão ficar disponíveis para vocês, fiquem tranquilos. Cuide do coração. Porque quando a água passa por canos ruins, o fato da água passar por canos ruins, isso vai produzir efeitos nocivos à saúde. Da mesma forma, o próprio Evangelho, quando passa por pessoas espiritual ou emocionalmente doentias, se tornará um evangelho envenenado aos ouvintes. Deixem o canal por onde fluirá o poder de Deus sempre limpo e purificado. A condição preponderante para você ser usado por Deus não é seu capital de conhecimento, não, é o seu poder intelectivo. A condição primordial é a sua xícara estar limpa. Porque Deus usa vaso de barro, de plástico, de vidro, de papelão. Mas Ele não vai usar vaso sujo. Cuide do coração, para que o vaso seja limpo. E o óleo do Espírito Santo seja derramado. E através da sua vida, destinos eternos sejam transformados. Deus abençoe.